Olá pessoas, tenham um excelente dia a todos. É um prazer imenso ter você aqui no meu canal e já se acomoda porque o tema de hoje são 6 técnicas que vão transformar a sua comunicação e a sua oratória. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e compartilha para várias pessoas. E o primeiro princípio é a autoconfiança. A autoconfiança ela é muito importante porque é quando você acredita em si mesmo. Então a confiança ela é importante porque você vai se colocar em situações desconfortantes, que com desconforto, e você vai conseguir superar com a autoconfiança. Que a confiança é a capacidade de você acreditar em si mesmo, mesmo quando o mundo duvida, mesmo quando todos duvidam de você. Então, mas ela não nasce do nada, certo? Ela é construída em situações desconfortantes, certo? E é construída ao longo de todo o tempo. Então, a cada promessa que você cumpre, você fortalece um músculo invisível, que é a autoconfiança. Ou seja, a autoconfiança ela não é arrogância, ela é coerência entre o que você faz, entre o que você diz e o que você faz. O que você fala, você cumpre. Então, isso é a confiança. Então, tem também o neurônio espelho. O que é esse neurônio espelho? Esse neurônio espelho que ele desempenha um papel crucial, em nossa capacidade de imitar comportamentos das outras pessoas. Então ele é muito importante porque a gente cria mais empatia com as pessoas através desse neurônio espelho. E vamos lá para o segundo, que é a gesticulação. Gesticular é uma habilidade porque ela acompanha suas palavras. Então os gestos eles são bem mais compreendidos do que as palavras. E se você fala sem gesto, isso vai ser um pouco monótono, certo? Você vai estar falando e isso não vai ser muito proativo para você. Então é você gesticular, certo? Sem exagero. Ou seja, quando você gesticula com as palavras, você reforça a mensagem, você consegue passar mais credibilidade, mais segurança e mais autoconfiança. E a sua comunicação ela fica mais envolvente, fica clara, e confiável. Então as pessoas confiam mais em você quando você gesticula com as mãos, e quando você fala de uma forma clara com ela, com clareza. Então as pessoas que gesticulam, elas passam segurança, credibilidade, e elas passam autoconfiança também, porque isso é muito importante. Então os gestos, eles falam mais do que 1000 palavras. As pessoas elas têm a sua primeira impressão de você só por te olhar por alguns segundos. Então você gesticular vai reforçar muito a mensagem. Porém tem um ponto que eu vou dizer, que é você não gesticular demais, você ficar falando, porque isso vai distrair, certo? A pessoa vai ficar olhando toda hora e tal, e aí ela pode se perder. Então, e se você também gesticular de menos, empobrece a sua comunicação. Então, qual é a maneira certa de falar? É com equilíbrio. Você falar com gestos e uma hora você não falar, entende? Então isso vai ficar muito interligado com equilíbrio, certo? Vai ficar equilibrado, Então o segredo está no equilíbrio, ou seja, o movimento que acompanha o pensamento. Então quando você pensa de uma forma mais clara e tal, você consegue pensar rápido e falar de uma forma calma, com equilíbrio. Então isso que vai te colocar na frente das outras pessoas. E vamos para o terceiro, que é as expressões faciais.
As expressões faciais desempenham também um papel muito importante na comunicação oratória, porque antes de abrir a boca, o seu rosto já falou, o seu rosto já passou a mensagem, né? Então, suas expressões, elas revelam emoções, intenções, né, e confiança. Então, mesmo quando você esconde, né, um simples sorriso genuíno, ele pode aproximar, certo? E um simples olhar firme, né, com firmeza, transmite segurança e presença. Então, dependendo da sua expressão facial, ela vai transmitir algo para as pessoas. E vamos lá para o quarto, que é a comunicação agressiva. O que eu mais vejo as pessoas fazendo isso. Elas impõem o dedo, elas falam alto, elas gritam, né, para impor suas ideias. E não é assim. Essa comunicação agressiva, ela pode afastar a sua ideia do outro, a empatia, a conexão. Então, falar com firmeza é diferente de falar com agressividade. Quando você fala com agressividade, quando você é agressivo, o outro vai entender que você está irritado, com problemas, e aí vai se afastar, né? Então a comunicação agressiva, ela nasce do poder de se impor, de querer se impor de uma forma agressiva com a pessoa, né? Ou seja, então conclui um entendimento, né? A pessoa, ela usa um tom alto, ela vai ter interrupções, ela vai te interromper de uma forma agressiva, né? E surge um desrespeito sutil por trás disso. E ninguém gosta de ser interrompido, de uma pessoa apontar o dedo toda hora. Então quem fala com raiva, né? Quem fala com raiva perde autoridade. Quem perde o controle perde totalmente a autoridade, né? E quem fala com clareza e controle ganha influência. Então troque a comunicação agressiva por uma comunicação calma, clara e com intenção, que aí você vai transmitir interesse genuíno, certo? E vamos lá para o 5, que é o contato visual. A linguagem do respeito e da presença, né, é o olhar. Por quê? Do respeito da presença, porque o olhar fala antes das palavras. Então, quando você olha nos olhos das pessoas, você passa muita segurança, certo? Atenção e verdade. Então, você diz para o outro que ele é importante quando você olha bem nos olhos dessa pessoa, certo? Então, evitar o olhar, né, traz desinteresse, né, e traz insegurança. Então, quando você evita muito olhar, quando você não olha, você olha mais para o lado, para cima, isso evita muito, né, a sua conexão com a outra pessoa. Então, o olhar, ele traz essa empatia, essa conexão com a pessoa. Então, para você ter um olhar, aquele olhar de que a pessoa é importante, que você está se interessando pela pessoa, o interessante é você olhar por alguns segundos, desviar e depois voltar novamente, né? Tudo está no equilíbrio, é você equilibrar, nada de menos, nada de mais, nada de menos, nada de mais, tudo é bem balanceado. Ou seja, então quando você faz isso, você mais com calma e naturalidade, sem tentar dominar, então você traz mais credibilidade e confiança para outra pessoa. E vamos lá para o 6º, que é a velocidade da fala, o ritmo que revela a sua mente, né? Quando você fala rápido demais, você mostra ansiedade, né? Isso mostra que você está nervoso, com ansiedade. Então, falar demais passa insegurança ou tédio. Então, a forma como você fala revela o seu estado da sua mente, revela o seu estado mental. Então, quem fala em ritmo equilibrado transmite clareza, confiança, domínio emocional. Então, que fala de uma forma, né, que você consegue variar o tom, né, com calma, e depois você diminuir. Isso mostra que você tem um equilíbrio, que você tem domínio sobre
o assunto, a ideia que você quer transmitir. Ou seja, então a voz, ela não é um som, né? A voz não é só som, é energia, é presença e controle. E se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e compartilha para várias pessoas. Vou ficando por aqui e a gente se vê.